Olá, o meu nome é Márcio Castelo e hoje nós vamos falar sobre dois sentimentos muito fortes na nossa vida. Um é o amor e o outro é o medo. Nós somos animais racionais, a gente usa a nossa mente então para pensar. Nós temos sentimentos muito complexos, como por exemplo o amor e o medo. E o que nos diferencia também dos outros animais é que a gente usa a linguagem. A neurolinguística, inclusive, entra muito nesse campo, de entender como a linguagem influencia a nossa mente. Vamos começar lembrando da nossa infância. Desde muito pequenos, a gente sempre foi muito estimulado a competir. Quem tem as melhores notas, quem pratica melhor o esporte, quem faz uma atividade mais rápido. E a gente normalmente ganha recompensas para isso. O grande problema disso é que ele acaba gerando uma competição entre as pessoas. E a gente começa então a pensar na separação. E a separação é uma ilusão, ela não existe. Mas a gente pensa, sou eu e ele, somos nós e eles. E isso não é verdade, nós estamos todos conectados. Eu costumo pensar que a gente vive num grande mobile, onde estamos todos pendurados. Então o que eu faço, o que eu falo, ele influencia também outras pessoas. Os movimentos que as outras pessoas falam ou pensam também me influencia. Então nós estamos nesse ponto totalmente conectados. A ilusão da separação ela cria um pouco de escassez, ou seja, se eu tiver acesso a uma informação X e o outro não tiver, eu vou ter uma vantagem competitiva, como se fala no mercado de trabalho. Então, se o outro tem essa informação e eu não tenho, eu perco. Isso também não é verdade. Quanto mais pessoas sabem sobre uma boa informação, melhor então a vida vai ficando, melhor o mundo vai ficando. Mas a gente vai aprendendo que se eu ganho, alguém precisa perder. Ou se alguém está ganhando, é que provavelmente eu estou perdendo. E isso também não é uma grande verdade, isso é uma ilusão. E fica aquele sentido, né? Cobra comendo cobra, né? Quem vai ser mais agressivo, enfim. E isso acaba nos trazendo vários tipos de problemas no relacionamento. Isso cria muito medo, né? Essa situação da falta, da escassez, da competição, se eu não ganhar, eu vou perder, e isso gera muito medo. E o medo, na verdade, ele tem a sua função na nossa vida. Se a gente não tivesse o medo, a sensação de preservar a nossa vida, a gente atravessaria, por exemplo, uma rua sem olhar e poderíamos ser atropelados. Então o medo ele tem uma boa finalidade para nós, para a gente avaliar algumas situações e saber se seguimos em frente ou não. O grande ponto é que muitas vezes o medo nos paralisa. E um dos medos é o medo de não ser perfeito. E a perfeição ela não existe. Na verdade, somos todos imperfeitos, aprendendo e evoluindo um pouco a cada dia. E a gente passa então muito tempo da nossa vida fugindo do que nos dá medo. Então muitas vezes a gente trabalha, por exemplo, para ganhar dinheiro, não pelo prazer do trabalho, e sim pelo dinheiro. Por quê? Porque nós temos medo de não ter dinheiro e isso ser um problema para nós. Então a gente trabalha e, como eu disse, sem gostar às vezes do que está fazendo, sem estar num ambiente que está propício para nós, mas a gente tem medo de perder aquela questão financeira. Outro ponto são os relacionamentos, né? Quantos de nós às vezes se prende a um relacionamento por medo de ficar sozinho? O relacionamento às vezes não está tão agradável como a gente gostaria, não está tão bom quando nós esperávamos, mas por medo de ficar só, por medo da solidão, a gente fica ainda preso a algum relacionamento que não é mais saudável para nós. Então assim, a gente consegue perceber que muitas pessoas no mundo vivem fugindo apenas do que lhes dá medo. Uma grande questão a esse ponto é que estudos mostram que o nosso cérebro ele não consegue entender o não. Né? Um grande exemplo disso é, por exemplo, as pessoas falam, eu quero parar de fumar. Quando a pessoa fala que quer parar de fumar, ela tem dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque o cérebro não entende um caminho que é negativo. Eu quero ir em direção de alguma coisa que eu estou me afastando. Um bom exemplo para isso é, se eu falar para você, não pense agora no Papai Noel. A única coisa que você faz é pensar no Papai Noel, porque eu criei esse estímulo para você e você não tem como tirar o não. Né? Então, dessa forma, se eu não falasse para você pensar no Papai Noel, como se eu disser agora, não pense num cachorro azul. Você naturalmente pensa no cachorro azul. Então, o que a gente precisa entender é que para a nossa mente funcionar bem, ela sempre tem que ir atrás de algo positivo e parar de fugir de coisas que a gente não quer.
Então, se a gente começar a pensar no caminho do amor, o caminho do amor, ele nos aproxima das coisas que a gente quer. Quando eu gosto muito de alguma coisa, eu gosto de artes, por exemplo, e eu começo então a olhar para aquela questão da arte com muito amor, com muita paixão, eu começo a querer aprender mais sobre aquilo, eu me desenvolvo naquela área e eu posso me tornar então um profissional da área de artes e ser remunerado por isso, ser feliz e ganhar muito bem. E quando a gente apenas está fugindo de algumas coisas, a gente não define isso muito bem na nossa mente. Então é muito importante que a gente entenda esses dois sentimentos e que a gente então abrace essa questão do amor. O mundo está precisando de mais amor. Parece um pouco piegas, né? Mas é verdade. Nós andamos em competição, nós vivemos no medo, o medo de faltar para nós. E quando a gente começa então a pensar mais na energia do amor, isso nos aproxima mais do que a gente quer e do que faz sentido para a nossa vida. Isso vai gerar para a gente, então, a tão qualidade de vida que a gente busca e o equilíbrio também, muitas vezes, entre a vida profissional e entre a vida pessoal. Então, vamos pensar nisso, vamos colocar mais amor na nossa vida.